Haja luz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Luz do Oráculo de Apolos. Eu sou Eliane Vieira, eu faço leituras intuitivas e atemporais para todos os signos. Neste vídeo eu trago uma mensagem diferente, é uma resenha de um oráculo que eu adquiri há pouco tempo e que eu me surpreendi com as instruções, com as orientações, fiquei muito feliz por receber a bênção de poder compartilhar dessas energias com as pessoas, né? Com os meus leitores de oráculo, meus consulentes e com as pessoas que assistem os vídeos também. É um oráculo muito instrutivo e traz energias que são muito importantes para todos nós, porque nós temos uma consciência de que existem energias do bem e energias do mal. Isso é uma ótica, é um ponto de vista, porque na verdade tudo é dual. E todas as energias, elas são importantes para a evolução. Elas são energias opostas que se complementam, né? Então não existe bom e mal. O que existem são trabalhos espirituais que usam as energias que estão disponíveis no universo para todos nós. E cada um se utiliza da energia que é pertinente à sua egrégora. Então, eu vou revelar para vocês, através desse vídeo, a energia desse oráculo. Eu adquiri este aqui, que é o oráculo da Maria Padilha, tá? Baralho Maria Padilha, tá? Ele vem com um livreto pequenininho, que contém somente o significado das cartas. Eu acho que com a luz eu não estou conseguindo transmitir a imagem, mas ele vem somente com essas instruções aqui, né? E esse baralho aqui, né, que eu vou falar de cada carta individualmente, que ele tem a mesma quantidade de cartas do baralho cigano, mas os significados das cartas é totalmente diferente, né? A criadora desse oráculo se chama Eliane Artman. Ela desenvolveu outros oráculos também, como Maria Mulambo, Zé Pilintra, entre outros, né? E eu vou falar um pouquinho da Eliane Artman, porque ela é minha xará, inclusive eu pesquisei, né, um pouquinho sobre ela para eu poder fazer esse vídeo para vocês. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para vocês, se vocês quiserem pesquisar também, tá bom? Sobre ela. Primeiro que ela sempre foi sensitiva. Aos 5 anos ela já tinha dotes musicais, né? Ela tocava acordeon. Aos 11 anos ela teve a primeira visão dela, né? E em 1997, se eu não me engano, eu não anotei aqui, foi quando ela criou o primeiro baralho. Então, ela criou vários baralhos, ela tem dons espirituais, assim, muito lindos, né? E passei a admirá-la, não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre ela. E ela criou uma canção chamada Naipe de Copas. Eu vou deixar também na descrição para vocês, se vocês quiserem ouvir a música. Então, existem outros decks deste baralho aqui, que são mais sofisticados, né? Que trazem um livreto que contém mais informações, né? E além de trazer esse livreto, né, desse outro baralho que chama Os Mistérios de Maria Padilha, que é o mesmo baralho, só que ele é mais sofisticado que esse que eu trouxe para vocês, tá? Mas eu fiquei tão encantada com esse baralho que eu quis trazer para vocês, né? Depois em outro momento eu vou adquirir o outro também, que eu nem conhecia o outro, né, quando eu comprei esse. Então, nesse outro, que chama Os Mistérios de Maria Padilha, ele traz os significados das cartas, assim como este baralho que eu adquiri aqui, e também traz práticas, né? Formas de você utilizar o baralho, e também ensina alguns rituais, tá? Eu não pesquisei sobre ele, eu vou pesquisar ainda, mas o intuito era trazer essas informações, essas mensagens aqui para vocês, assim, de uma forma bem resumida, tá? Falei sobre a música, né, que chama Naipe de Copas. E aí eu queria ler uma frase para vocês que eu achei muito bonita, que ela escreveu no blog dela, né?
em uma das páginas, né, que fala sobre ela. A frase é assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela diz assim: quando um oráculo é criado, a força de uma entidade pode se manifestar através dele, ainda mais quando essa entidade conhece e respeita a majestade do grande Senhor de todas as coisas. Nem por um minuto se deve afastar das orações, pois são elas que trarão a firmeza necessária a tudo aquilo que surgiu em cada jogada. Oração tem um poder transformador e transmutador, que neutraliza e acalma os perigos que rondam o mundo. Estou enviando energias positivas e boas vibrações a todos, para que haja luz e paz em todos os seus caminhos. Então essa é a mensagem que ela envia para nós aqui, né? Um dos links dela, que eu acredito que é o blog dela. Então eu vou iniciar o trabalho. Como ela diz, as orações, eu já fiz as minhas, né? Mais uma vez quero agradecer por todas as entidades e presenças divinas que estão aqui me ajudando a transmitir, a realizar esse trabalho. A primeira carta, eu vou ler para vocês o significado do livrinho, tá? Carta número 1 chama Virtudes e Sabedoria. Eu vou ler para vocês o significado, tá? Do livrinho. Aqui tá o significado. Carta número 1. Os cristais. Virtudes e sabedoria. Dependendo das cartas ao redor, pode significar a intercessão de um bom conselheiro, um guia ou um mestre em favor do consulente. Essa é uma carta que emite luz e positividade. Ela representa um mago ou um mestre espiritual no qual o consulente crê. Significa também uma estrela que ilumina todo o jogo. Pode representar também a coroa de um orixá, quando ao lado de outras cartas. Caso esta carta inicie a cruz mística, significa que o consulente possui méritos espirituais que o auxiliarão em sua jornada de vida. Linda essa carta, é uma carta positiva. A carta número 2 é a carta do lápis. Notícias breves. Essa carta é neutra, coadjuvante, que, além de pontuar tempo, indica fatos que estão para acontecer em breve, período de tempo. Ela não se referencia somente ao cotidiano e aos fatos que estão acontecendo, mas também sinaliza o lado das que a circundam, o que pode estar para acontecer. É o jogo da vida que nos faz ter o cuidado de pensar bem antes de fazer qualquer movimento, pois lá na frente esse movimento pode fazer toda a diferença. Caso ela inicie a cruz mística, indica que fatos que ocorreram há pouco tempo ou aqueles que não tardarão a acontecer. Por ser uma carta coadjuvante, ela depende de outras cartas para ter seu verdadeiro significado definitivamente esclarecido e interpretado. Agora, a carta número 3, a luva. O nome dessa carta é Passado, Amor Perdido. Essa é uma carta neutra coadjuvante que, além de pontuar tempo, aconselha que se trabalhe a aceitação das limitações e intempéries da vida. Ela aponta tanto a lentidão quanto fatos antigos que se interligam aos atuais acontecimentos. Pode indicar o retorno, a presença ou a lembrança de pessoas que já estiveram presentes na vida do consulente e que no momento são lembradas ou reaparecem. Indica também fatos antigos que marcaram a vida do consulente. Caso essa carta inicie a cruz mística, indica a influência de fatos antigos no momento atual da vida do consulente. É como se essa carta resolvesse o íntimo do consulente. Olha que interessante, gente, essa parte. É como se essa carta resolvesse o íntimo do consulente, expondo seus problemas mal resolvidos, para que esses fossem melhor analisados, revistos e trabalhados. Em algumas jogadas, a luva pode significar lentidão ou demora.
Ela pode sinalizar acontecimentos do passado, bons ou ruins, relacionados a diversos assuntos que podem estar interligados a assuntos presentes. Então, vejam que interessante, né? Ela revela o que está no inconsciente da pessoa, né? Aquilo que está oculto, que muitas vezes tem acontecimentos do nosso passado que ficam guardados no nosso inconsciente, são questões que muitas vezes nós não queremos lidar. E aí aquilo fica oculto e se torna um sabotador, né, gente? Então ela revela aqui, né, associado às outras cartas, claro, um indício daquilo que está oculto no inconsciente do consulente. Muito interessante. Então, aqui tem muitas formas de interpretações, né? Aqui fala sobre as cartas ao redor. Pode ser referente ao trabalho, se estiver junto à carta número 22. Pode ser referente à família, se estiver junto à carta número 32. Pode se referir à justiça dos homens ou divina, se estiver ao lado da carta número 17. A questões afetivas, junto das cartas 21, 14, 35 e 34. Ou paixão, ao lado da carta número 13. As cartas circundantes devem ser analisadas para melhor interpretação do jogo. Então, quer dizer que quando cai essa carta aqui, né, a gente tem que analisar as cartas que estão ao redor para poder dar um maior significado para ela. Vamos ver a carta número 4. Carta número 4 é a carta da vela. Se chama magia, feitiço. Dá para vocês verem, gente. A vela é uma carta que aconselha atenção. Quando numa jogada ela sair sozinha. Apesar de tensa, emite neutralidade e pontua espiritualidade. Ela pode representar os ciganos em seu modo místico de lidar com os acontecimentos e em resolver os problemas. Quer dizer que ela pode representar o trabalho das entidades, né? Mas ela pode ser também um canto de sereia ou um mantra que exorciza e remove as cargas pesadas após mostrá-las ao consulente. Caso essa carta inicie a cruz mística, indica a forte presença de portadores de notícias não tão amenas, mas que podem ser sanadas e resolvidas a contento, com o auxílio do povo da rua. É importante que se observe as cartas circundantes na jogada. Precisamos verificar quais as verdadeiras intenções dessas presenças através das cartas circundantes. Essas presenças podem ser das encruzilhadas, das matas, dos mares ou dos povos ciganos, mas também podem ser de eguns, encostos ou espíritos obsessores. Interessante, né, gente? Muito legal. Que aqui dá pra gente saber que tipo de energia que está influenciando, que está circundando a nossa aura, que está trazendo interferência na realização das coisas, né? Então, a gente consegue, através dessa carta, identificar que existe uma energia intrusa, né, na nossa aura. Uma energia intrusa dentro da nossa casa, uma energia intrusa na nossa relação, né? Vai depender muito da forma como a gente vai interpretar as cartas ao redor. Muito legal, né, gente? Carta número 5, as moedas. Essa carta se chama Moedas Riqueza. É uma carta positiva, né, gente? Essa carta diz respeito à prosperidade ou à sorte nos caminhos materiais. É uma carta positiva que sinaliza bons auspícios. Ela pode pontuar a presença de orixás como Obará, Ogum e Oxóssi. Em uma de suas variações, ela pode transformar-se em uma lança de algum caboclo, ou até mesmo num tridente. Pode ser também o escudo de São Miguel, arcanjo, ou pode também pontuar a presença de Oxum, que é conhecida como a Mamãe do Ouro. Apesar de significar bons auspícios, ela pode transformar-se em penúria ou prejuízos, quando ladeada por cartas negativas. Então, pode indicar perdas, né, gente? Algum tipo de perda, se ela estiver num contexto muito negativo, então ela pode indicar também perdas, né? Porque, como eu havia dito para vocês no começo da leitura, todas as cartas, elas têm energias duais, elas têm um lado positivo e um lado negativo. Não sei se eu falei se expressei dessa maneira, mas as energias todas que existem, elas são duais. Então, nós temos que sempre analisar o lado sombra, né, e o lado luz de cada carta, né?
Por isso que é importante a gente analisar as cartas que estão ao redor. Quando essa carta inicia com a cruz mística, ela significa assuntos financeiros que é ligado diretamente ao consulente, né? É importante a observação das cartas que a permeiam. Muito bem, agora vamos para a carta número 6. A carta número 6 fala de boas notícias. É o vaso de flores. Boas notícias, boas palavras, boas perspectivas, bons augúrios. Essa carta minimiza a negatividade das cartas que a rodearem. Ela afirma que as coisas tendem a melhorar. Essa carta é positiva e autoexplicativa. Ela sinaliza um período de esperança e de muita proteção. Tudo será amenizado e as portas e caminhos estarão mais flexíveis para o consulente. É uma carta que representa uma proteção espiritual capaz de permitir que o consulente respire novos ares e que se recupere das lutas do dia a dia. Caso esta carta inicie com a carta da cruz mística, significa que os caminhos do consulente estarão mais suaves e que ele será recompensado pelo estudo, pelos sacrifícios, pelos trabalhos realizados e pela coragem que teve. As compensações espirituais hão de protegê-lo através dos méritos espirituais por seus esforços e dedicação. É importante que se observe as cartas que a circundam. É como diz aquela frase, dar a César o que é de César, né, gente? Quando a pessoa tem mérito, merecimento, né, ela tem proteção também. Agora a carta número 7 se chama Melancolia, Depressão e Lágrimas. É uma lua cheia, tá vendo? Uma lua vermelha. Essa carta é a lua refletida no mar. Melancolia, depressão ou lágrimas significa um período de provas na vida do consulente e que pode também indicar desequilíbrio emocional. Caso ela inicie a cruz mística, indica que o consulente talvez precise de um acompanhamento psicológico ou de pessoas que o apoiem e estimulem em sua vida diária. Essa carta também pode representar depressão, né? Pode representar bipolaridade, né? A pessoa que não consegue levar a vida adiante, que tem alguma dificuldade aí, algum bloqueio mental, né? Alguma circunstância lá de dor ou de perda que gerou, né, esse mal psicológico, né? Então aqui representa que essa pessoa, ela tá passando por um ciclo muito difícil de superar, né? As cartas que a ladearem poderão esclarecer qual aspecto da vida isso se dá e quais as perspectivas que ele terá de se recuperar emocionalmente. Né? Todos nós temos fases na vida que a gente precisa de um apoio, né, gente? Ajuda, um auxílio, uma orientação de outras pessoas ou espiritualmente, né, também, porque a vida espiritual é até melhor do que tratamento psicológico, né? Tratamento de cura mental, né? Tem o trabalho de desobsessão, de cura para afastar energias, espíritos obsessores que são. Todos os problemas mentais são causados por energias espirituais de baixa evolução, tá bom, gente? Isso é bom, é até importante falar sobre isso, né? Porque essa carta fala, né, sobre a presença de energias que estão influenciando a mente, né, o plano mental da pessoa, que a pessoa tá num desequilíbrio, né? Então, quando a pessoa está em desequilíbrio em algum aspecto, pode ser emocional, pode ser mental, pode ser financeiro, sempre existem os espíritos, as energias oportunistas que vêm para se beneficiar, né, daquela fraqueza, daquele momento de fraqueza que a pessoa tem e entrar na energia da pessoa para poder, né, sugar a energia da pessoa. Vamos ver agora carta número 8, a lâmpada. O nome da carta é Surpresas. Essa carta tem um valor claro e positivo, indicando que algo inesperado vai acontecer. Pode indicar a luz espiritual, a bondade de alguém, a esperança de uma vida melhor, as boas intenções e até mesmo uma gravidez.
Caso essa carta inicie a cruz mística, significa bons auspícios, boas notícias chegando, uma cura física excepcional, paz de espírito ou de reconhecimento na vida do consulente. Deve-se observar as cartas circundantes. Vocês observem que isso é dito em todas as cartas, né, gente? Praticamente. Por quê? Porque a gente, às vezes, se apega numa determinada energia ali, que a gente, né, vê na leitura, e a gente começa a girar em torno daquela carta, né? É natural que a gente faça isso, porque a gente usa a intuição também, claro, sempre, óbvio que todas as pessoas que fazem leitura de oráculo, elas se identificam com os arquétipos que aquela carta traz, né? Por exemplo, no caso dessa carta aqui, a lâmpada, ela tem um simbolismo para mim, para outras pessoas ela pode ter um outro tipo de simbolismo, né? Então é importante a gente interpretar o que está aqui no livro, o significado, mas sempre a gente traz do inconsciente o significado que está lá, daquele arquétipo no nosso inconsciente, né? Então todas as cartas elas trazem números, elas trazem cores, elas trazem palavras, elas trazem letras, símbolos, né? Então, de acordo com a interpretação de cada um, né, de cada tarólogo, né, de cada oraculista, vai transmitir a mesma energia de maneira diferente, né? Então, quando a gente se detém em uma determinada carta, né, durante a leitura, às vezes a gente deixa de olhar certos aspectos que vêm nas energias das outras cartas, que vão trazer vão enriquecer, né, a leitura e trazer muito mais informação. Então, essa carta aqui é uma carta muito auspiciosa, né? Mas depende das cartas que estão ao lado dela também, né? Isso é muito importante, sempre observar as cartas que estão ao redor, né? Agora, a carta número 9. A carta do número 9 se chama Morte ou Alguém que Foi Embora. Se chama A Poltrona Negra. Esta é uma carta mística e tensa que pontua espiritualidade, mediunidade, doença, segredos, magia e até problemas de ordem psiquiátrica. Nela estão contidos tanto os amigos espirituais quanto aqueles que devem ser tratados com cuidado e com parcimônia, que é a mesma energia, né, da carta anterior, né? Quando a pessoa tem algum problema psiquiátrico ou psicológico, né, existe a interferência de espíritos de baixa evolução que se aproveitam, né, da baixa vibração da energia daquela pessoa e poder tirar a energia, né? Então aqui fala que podem ser eguns, encostos ou carregos. São energias de obsessores, né, gente, de espíritos de baixa evolução. Essa carta indica problemas de várias ordens. É preciso prestar atenção e ter muito cuidado em sua análise. Vou citar alguns exemplos do que ela pode significar: depressão, doença grave, segredos, magia negra, fofocas, que é algo também que acontece em todo lugar, né, gente? Todo mundo fala, né, comenta. Problemas psicológicos e angústia. Tudo dependerá da sequência do jogo ou da jogada, que serão o termômetro das energias circundantes. Não se pode dizer que esta carta seja ruim, absolutamente. Existem demônios que trabalham em nome de Deus, e essa carta pode indicar a condição espiritual de alguma figura que a permeie, né? Como a gente falou sobre as cartas ao redor. Como quando indica que a pessoa da qual se fala é alguém que está encarnado. Pode também indicar um Exu ou uma pomba-gira, mas como explico no começo desse livreto, todas as cartas têm um significado diferente em cada posição na qual for lida. Quando o jogo estiver aberto, na horizontal,
na diagonal, na vertical, na hora de cruzar as cartas. Então, isso aqui já é um conteúdo mais aprofundado, né? Para oraculistas que trabalham de maneiras mais específicas, né? Portanto, caso a cruz mística inicie por essa carta, significa que o consulente está num momento carnal de sua jornada, o que demanda em responsabilidades espirituais que requerem muita atenção, cuidado e empenho de sua parte. Deve-se observar as cartas circundantes para melhor interpretação da jogada. Quanto mais a gente vai jogando, mais a gente vai aprendendo a interpretar a carta, né? Agora, carta número 10. Embaraços e dificuldades. Chama corda com nós apertados. Embaraços, dificuldades, confusões, mal entendidos. É uma carta tensa e instigante, que requer atenção e observação. Esta carta pode significar também más intuições, más influências, dificuldades em encontrar e compreender os sinais do destino, distorções do entendimento, descaminhos, mal entendidos nas relações interpessoais. Bem rico de informação, né, gente? Muito esclarecedora essas cartas. Caso esta carta inicie a cruz mística, significa que o consulente precisa prestar mais atenção em suas estratégias, buscando uma maior percepção e superação dos obstáculos. É importante que se analise as cartas circundantes. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes, tá bom, gente? Tô seguindo as orientações aqui que eu tô recebendo, porque esse vídeo já tá com quase 30 minutos, né? E o total de cartas desse baralho são 36, então ainda falta 26 cartas. Eu consegui ler 10. Então eu vou dividir agora 13 cartas, né? Aproximadamente 13 cartas no próximo vídeo e mais 13 cartas no último vídeo, tá bom, gente? Se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber os próximos vídeos, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença divina de todos. Se fez sentido para vocês, né? Compartilhem com um amigo e transmitam essas orientações para as pessoas, né? Do convívio de vocês, tá bom? Eu vou enviar o próximo vídeo em breve para vocês, tá bom, gente? Gratidão infinita. Momento 1. Namastê.